Meus amigos, vamos dar início ao nosso trabalho pedindo a Deus que os bons espíritos nos ajudem para compensar as nossas expressivas limitações, que são muitas. Atendendo a um pedido de uma nossa irmã aqui presente, nós vamos definir em poucas palavras o que é ser cristão. Cristão é aquele que estuda os mandamentos do Cristo e tenta vivê-los no dia a dia. E é o que nós espíritas fazemos. Nós estudamos o Evangelho em espírito e verdade. Nós estamos mais preocupados com a essência dos ensinamentos do Cristo do que uma letra equivocadamente chamada de Palavra de Deus. Deus só escreveu 2 livros. Os demais livros são escritos pelos homens, mas Deus escreveu 2 livros. O primeiro livro da natureza, que está aí aberto para quem desejar ler. E o segundo livro é a sua lei, a sua justiça, que está impressa na nossa consciência. Então são esses 2 livros escritos por Deus. Os demais são livros dos homens. E como obra dos homens são sempre imperfeitas, temerárias. Precisamos separar o joio do trigo desses textos, especialmente textos escritos há muitos e muitos séculos. Meus amigos, nos foi feita uma proposta para o comentário da noite, que é sobre oração, fé e religiosidade. Primeiramente, eu gostaria de pôr em ordem esses 3 substantivos. O mais correto seria dizer-se religiosidade, fé e oração. No curso dos nossos comentários, explicamos por que essa ordem necessária. É um equívoco muito grande achar que é possível oração sem fé, fé sem religiosidade. Não existe. Se nós recuarmos nas eras, e vou abusar do tempo, e recuar a 4 bilhões e meio e 500 milhões de anos atrás, para alcançar o começo do período pré-cambriano. E foi nesse período pré-cambriano que os filhos de Deus, que André Luiz chamou de centros microscópicos de vida, que éramos nós. Nós estávamos fazendo o nosso ensaio na vida cósmica. Nós éramos seres recém-criados por Deus. E nessa época, a partir do pré-cambriano, nós começamos a, digamos assim, descer vibratoriamente do mundo espiritual para o planeta terrestre e, por osmose, absorver alguns elementos físicos do planeta e deixarmos naquelas rochas primitivas umas microscópicas moças axidadas, que era a nossa expressão naquele primitivismo remoto. E essas moças no terreno pré-cambriano, a ciência localizou o primeiro organismo vivo de que se tem conhecimento, e que foi batizado de ameba primitiva. Na verdade, era uma bactéria unicelular. Éramos nós. Meus amigos, há uma lição da espiritualidade que nós nunca podemos perder de vista. Vejam só, amigos, dizem os espíritos, a matéria tem forma. Eu pego qualquer coisa aqui nesses espaços
coisas que têm formas, uma cadeira que nós sentamos, não fosse um formato anatômico, nós não sentaríamos. Isto do ponto de vista da matéria. Quem tem vida é o espírito. Então, matéria tem forma, espírito tem vida. Embora seja para nós muito difícil, e eu desafio as belas inteligências que estão aqui ao alcance das minhas vistas, já cansadas pela idade, a definir o que é vida. Eu gostaria que alguém levantasse e dissesse: eu sei dizer o que é vida. Meus amigos, faltam-nos conhecimentos, tanto técnicos como vernaculares, para definirmos a vida. Mas nós somos capazes de, por intuição, dizer que é a vida. Então foi isso que fizeram os cientistas ao examinarem as rochas primitivas e encontrarem aquelas pequenas moças adissificadas, representando aquelas primeiras descidas vibratórias de nós. Agora, aquela ameba primitiva, como diz a ciência, aos dias de hoje, que progresso fantástico, né? Vocês imaginem um carinha assim que só com um microscópio eletrônico, porque um microscópio mecânico à base de lentes ópticas não consegue visualizar. Mas o microscópio eletrônico nos dá espaços de profundidade maiores. Então, meus amigos, um progresso fantástico. Aí nós dizemos assim: é a natureza. Mas o que é a natureza? O que é a natureza? Então, Deus tem muitos nomes, e às vezes nós chamamos o Criador de natureza. Meus amigos, já imaginamos ou já pensamos, já nos demos ao luxo de pensar, de imaginar o trabalho dos espíritos construtores para trazer aquela ameba primitiva até 500 milhões de anos atrás, quando começaram os ancestrais dos moluscos, e a cada 100 milhões de anos novas expressões. Um trabalho fantástico. Eu olho aquela amebinha assim, com desprezo, né? Aquele sujeitinho minúsculo, inexpressivo, não servia para nada. E hoje o que nós somos, com todo esse universo fantástico, nós temos, segundo a ciência, 5 sentidos: o paladar, o olfato, a visão, a audição e o tato. Vocês querem ouvir uma historinha? Dizem que quem inventou o chopp foi o alemão. Vocês que apreciam o choppinho? Quero ver alguém dizer que não. Esse calor intenso, um choppinho de primeira qualidade, bem geladinho, tem seu lugar, não é isso? E você olha no chopp, você pega o tato, você tem o olfato, você sente o cheiro, você tem o paladar, você vê aquele quase ouro da cor do chopp. Então você cobriu 4 sentidos: tato, olfato, paladar e visão. Aí o alemão bate assim, faz tintim para completar o nosso 5º sentido, que é a audição. Vocês sabem para que serve isso? Para nada. Se chama cultura inútil, mas serve para ser engraçadinho, né? Os nossos comentários não ficarem tão pesados. Então, meus amigos, os nossos sentidos, eles nem sempre foram como são hoje. Nós começamos ouvindo os sons médios. Num passado remoto, nós não ouvíamos graves e os agudos. Hoje nós ouvimos de 60 ciclos por segundo a 17 mil ciclos. O cachorro consegue ouvir até 55 mil ciclos. Agora, o fantástico é o morcego. O morcego não tem olhos, ele tem, mas não enxerga. Ele ouve com os ouvidos. E com as suas asas,
ele emite vibrações de 300 mil ciclos por segundo. E a sua audição é tão fantástica, é um radar tão precioso, que ele enxerga muito melhor do que todos nós com 2 olhos, né? Então, meus amigos, o que significa isso? No passado, nós ouvimos os sonhos médios, nós não enxergávamos as cores. E também, o céu era nevoento, a terra ainda tremia com as suas comoções telúricas. Então tudo era monótono, cansativo. Para quem enxergar as coisas? Meus amigos, Deus não faz nada à toa. Então a nossa visão só veio ser requintada quando surgiram as flores, que também nos deram os perfumes, e aí nós começamos a requintar os nossos sentidos. No futuro, esses sentidos que hoje nós temos, com certas limitações, esses sentidos vão se ampliar. Virão novos sentidos que ainda estão embrionários no nosso arcabouço físico. Como os existentes serão mais perfeitos. E já surgem alguns arremedos no mundo, pessoas que conseguem perceber certas vibrações, tanto auditivas como visuais, e que nós às vezes damos conotações místicas, e achamos que é alguém com algum toque privilegiado diante dos deuses, quando é uma alvorada de sentidos novos que estão a caminho para a humanidade terrestre. E mais, os técnicos espirituais, os sábios espirituais, não nos dão, porque nós não saberíamos usar, usaríamos mal. Vocês já viram o que acontece, vocês conhecem, sentem bem isso na carne, com a beleza humana? Vocês já imaginaram, se todos nós fôssemos os homens, os Apolos, assim, encantadores, um perfil grego, assim, incriticável, e as mulheres fossem divas fantásticas, o que aconteceria? Haveria uma perturbação. Deus alivia os nossos encantos em nosso próprio benefício. Por exemplo, dinheiro. Dinheiro é o Deus que não tem ateus, não é isso? Todo mundo acha que ganha pouco, que tem pouco, gostaria de mais, ganhe mais. Mas não é uma temeridade. Será que nós saberíamos conduzir com sabedoria valores mais elevados? Ou usaríamos só em proveito nosso? Meus amigos, nós daremos contas no altar da consciência dos excessos financeiros mal aplicados, ou aplicados egoisticamente, só no interesse pessoal, sem pensar naqueles que se arrastam em dificuldades maiores. Então, meus amigos, Deus, na sua misericórdia, tanto no nosso mundo financeiro como nos nossos sentidos, ainda não ampliou totalmente, mas isso vai acontecer. Já há pessoas que conseguem visualizar os espíritos, são chamados médiuns, videntes. Por que razão? Porque são irmãos nossos que vêm à Terra com compromissos espirituais e recebem um aperfeiçoamento na sua capacidade visual. No futuro da humanidade, o mundo espiritual estará ao alcance dos olhos dos encarnados, como está hoje através dos médiuns videntes. Então, meus amigos, os nossos sentidos vão se ampliar. Como estamos buscando entender essas 3 palavrinhas, religiosidade, fé e oração? A religiosidade, amigos, ela é mais corretamente chamada de sentimento de religiosidade. E o que é o sentimento de religiosidade? É um desses sentidos que vem chegando para o nosso desenvolvimento. Vejam só, se nós estendermos os olhos aos povos primitivos, até mesmo os mais distantes, e poderíamos aqui nos referir aos assírios, nós vimos numa projeção espiritual o templo
dos assírios, onde eles praticavam determinadas liturgias, cultos, realmente muito bárbaros, inconcebíveis para o homem moderno, porque era um povo que vivia para a guerra. Os assírios não produziam nada, eles só produziam armas. E enquanto não estavam guerreando, estavam treinando os seus guerreiros, afiando suas armas, e saíam pelas planícies imensas da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, para dilapidar, para sequestrar, para matar aquelas aldeias indefesas daquela antiguidade remotíssima. Mas eles tinham o seu senso de religiosidade, tinham o seu templo, que era como um grande crânio humano feito de rocha, um acidente geológico que eles usaram na confecção de um templo. Então, se nós formos aos povos muito antigos, vamos encontrar os totens daqueles povos primitivos, aqueles selvagens que juntavam 3, 4 pedras e faziam Deus. Era o Deus que eles entendiam. Daquelas expressões de religiosidade daqueles povos primitivos aos tempos modernos, eu acho que todos os companheiros aqui presentes conheceram aquela catedral de Notre Dame de Paris. Vocês lá estiveram, aliás, recentemente, né? É uma coisa assim, uma suntuosidade, assistir uma solenidade religiosa, puxa vida, uma música assim sublime, aqueles paramentos finíssimos com aqueles crucifixos de ouro, cravejado de pedras, que coisa linda, flores, cânticos, muito delicioso, que nada se compara àquela caveira, aquele Gólgota dos assírios da antiguidade. Mudaram as formas, mas a essência é a mesma. Então, meus amigos, quando nós fomos criados por Deus, por isso que nós fomos lá falar daquela ameba primitiva, quando nós fomos criados por Deus, Ele colocou um selo na nossa alma, que é o sentimento de religiosidade, que é a forma do Criador deixar para todos os seus filhos a sua própria presença. Ele selou os seus filhos com a informação de que Ele, Deus, existe. Vejam só, que coisa interessante. O sentimento de religiosidade é algo em nós mesmos. E aí nos faz deduzir um conceito muito interessante. Quando o nosso pulmão, nosso estômago, nosso fígado, nosso intestino não funcionam, o que nós dizemos? Que estamos enfermos, que há uma enfermidade, porque o nosso estômago deveria funcionar, assim não está funcionando. Então, eu estou enfermo. Então, meus amigos, se o sentimento de religiosidade é inerente ao espírito humano, aquele que não crê, aquele que se entrega ao ceticismo, ao materialismo, à descrença, também está doente. O cético está enfermo e não sabe. Ele é um doente da alma. Por isso, meus amigos, que Deus colocou no nosso espírito, e os povos, por mais primitivos que tenham sido, eles tiveram sua expressão de religiosidade. Agora, uma perguntinha. E qual é a diferença entre religiosidade e religião? Boa pergunta, né? Meus amigos, religiosidade nós já definimos. É um dos sentidos do espírito humano. É um dos sentimentos dados por Deus à criatura.
Religião vem do verbo latino religare, que é religar o homem a Deus. Eu gostaria de perguntar quando é que o homem esteve desligado de Deus. Ele pode, por sua conta, não dar pelota para Deus, mas ele nunca será esquecido pelo Criador, porque ele é sua obra. Meus amigos, nós vemos o amor de mãe. Sempre falamos que, todos nós, de que não há amor maior do que amor de mãe. Assim, há o amor daquele que colocou o amor no coração das mães. Eles têm muito mais amor para dar. Outro dia eu vi um homem de ciência dizendo numa entrevista na televisão, infelizmente em very good English, então dizia lá o pseudo-sábio, de que é inevitável que um grande meteoro virá destruir a Terra. Nós só não sabemos quando, mas isso vai acontecer fatalmente. Eu falei com a televisão assim, apenas que ela não estuda, né? Mas isso nunca vai acontecer. Porque nós estamos aqui há 4,5 bilhões de anos. Como é que nenhum meteoro vem destruir a Terra? Então, um grande período, gigantesco período. Meus amigos, você já imaginou que são 4,5 bilhões de anos? É uma coisa fantástica. O nosso cérebro não consegue conceber isso. Por que nenhum meteoro virá destruir a Terra? Porque a Terra não está lançada ao espaço sideral ao acaso, ao sabor dos meteoros, em hipótese alguma. Há inteligências sapientíssimas que mantêm o planeta na sua órbita, dentro de toda uma tecnologia que nós chamamos de raia natureza, porque Deus tem muitos nomes, né? Aqui chama Deus de Alá, de Jeová, de Deus, etc, etc. Então essas inteligências, os espíritos construtores, eles guiam o planeta e sabem matematicamente como conduzir esta obra monumental que é o planeta terrestre. A Terra não está aí ao sabor do acaso, como nós também não estamos. Há inteligências aí produzindo as minas de oxigênio aí no reino vegetal para os nossos pulmões. Tudo bem, muito bem calculado. Há pulmões para o oxigênio, há oxigênio para os pulmões. Parassem as minas de oxigênio, toda a vida terrestre morreria. Nós nos alimentamos no sol. O sol é o nosso grande alimento. Se você apagar o sol, a Terra morre. Morrem todos os planetas. A vida no sistema solar desaparece no momento que nós puxarmos a cordinha do interruptor e apagarmos o sol. Quando você senta-se falando do shopping da pouco, né? Aquele shopping gelado assim, você pede uma travessa de batata frita, né? Mas não peça meia porção, que é mais barato, não é isso? E você come uma batata frita, você está comendo um pedaço do sol. Não fossem as forças solares, a batata não existiria. Tanto sim que quando uma rama cresce, ela vai em direção à luz do sol. Se você mudar de direção, ela se altera em direção ao sol. Então o mundo vegetal existe por causa do sol. E nós existimos por causa do mundo vegetal. Não sobreviveríamos sem o mundo vegetal. Então, meus amigos, tudo está dentro de um controle fantástico. Esses sábios, eles são sábios, santos e muito poderosos. E sabem, descobramos isso, eles estão a nosso serviço. São nossos serviçais, amorosíssimos. Eles nos amam profundamente, esses espíritos construtores. E deles nós dependemos. E quando falamos nessa noite, sentimos na nossa faculdade mediúnica o poder desses irmãos maiores que nos trazem as suas vibrações para o nosso bem-estar e a nossa felicidade. Então, meus amigos, religião, do verbo latino, religare,
É um louvável esforço humano para ajudar a criatura humana na busca de Deus através do seu sentimento de religiosidade. A religiosidade é divina, é eterna, é perfeita. A religião é humana e, como toda obra humana, é falível. E para isso, quando a humanidade amadureceu, os tutores da vida planetária mandaram para a Terra uma alma estelar que reencarnou em França no ano de 1804, em Lyon, um espírito cósmico que tomou o nome de Denisard Rivel, que escreveu uma série de livros, como ele era editor de livros didáticos, autor da gramática expositiva francesa. Ele publicou os livros com pseudônimo, porque ele foi 56 anos antes de Cristo o sumo pontífice da religião dos druidas, Allan Kardec. Eu li um livro que depois joguei para o lado, um livro de uma determinado médium brasileira que disse que Allan Kardec foi um soldado, meu pai do céu. Allan Kardec é um espírito cujo nível leva 600 mil anos para reencarnar de novo. Como reencarnaria com uma espada para matar gente, como um soldado romano? Uma coisa estúpida. É até um desrespeito à alma luminar de Allan Kardec. Então, meus amigos, o Espiritismo veio para ajudar a nossa humanidade, para que a nossa humanidade deixe aquela fé cega do ontem e compreenda a fé raciocinada do hoje e do futuro. Porque se alguma coisa fere o bom senso, mesmo que esteja no chamado livro sagrado alguma coisa aberrativa, como nos textos bíblicos, no Deuteronômio, encontramos ali passar ao fio da espada tudo que respira. Isto é divino. Matar a sangue frio pessoas indefesas, crianças, mulheres, animais. Então, meus amigos, o Espiritismo veio para ajudar as religiões, porque a religião que veio para ajudar o homem na busca de Deus através do seu sentimento de religiosidade, mas aquela religião que, em lugar de trazer o homem para a sensibilidade espiritual, o leva para as suntuosidades dos templos faustosos, forrado de mármore de Carrara, aqueles cantos líricos belíssimos que todos nós gostamos, todo aquele visual de luxo, meus amigos, para homenagear um Cristo descalço, que nos dizia: não acumuleis tesouros sobre a terra, onde os ladrões minam e roubam. E nós, brasileiros, estamos a cada dia mais escolados com os ladrões que minam e roubam, que tiram as nossas vidas. Não podemos mais andar à noite nas ruas, aliás, nem mais de dia. É um alto risco aí, é um banco sacar o nosso salário mínimo, meus amigos. Então, toda esta exterioridade, toda essa suntuosidade, nós chamamos de culto externo, que agrada aos olhos, agrada aos ouvidos, a nossa vaidade, mas que não cala fundo em nosso coração. Então, quando a religião não ajuda o homem na busca de Deus através da sua sensibilidade religiosa, essa religião deixou de cumprir o seu papel. E é por isso que, prevendo isso, Deus, através dos espíritos benignos, permitiu a vinda à terra da doutrina espírita, escrita pelos próprios espíritos. Ali está o Espírito Verdade, que não é outra pessoa que não o próprio Cristo, usando
reafirmando aquilo que ele mesmo disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu orarei ao Pai, ele vos enviará um novo Consolador, o Espírito Verdade. E foi uma menina de 12 aninhos que escreveu uma página lapidar para ser fundida em bronze e pôr em praça pública. Tal a perfeição da frase, da página, e pela primeira vez assinou o Espírito Verdade. Será que aquela menininha de 12 anos teria competência de escrever aquela página? Será que ela conhecia a história para naquele momento mistificar uma expressão filosófica? Então, meus amigos, religiosidade é um sentimento íntimo do homem. Então, meus amigos, quando falamos de que é necessário primeiramente a religiosidade, porque ela é um sentimento que não se desenvolve sozinho. Nós temos dentro de nós o sentimento de religiosidade. Quantas vezes alguém nos diz assim: mas o senhor viu tanta coisa da espiritualidade? É verdade. Meus amigos, gastaríamos noites e noites aqui falando daqueles fenômenos mediúnicos que chegaram e chegam às nossas vidas. Então o senhor tem fé, mas eu não tenho fé. Como se Deus fizesse uns filhos com fé e outros sem fé. Eu sou de pouca fé. Não é. De pouca fé é bulho, o senhor não é bulho. Então, meus amigos, Deus colocou o sentimento de religiosidade no coração de todos os seus filhos. Agora nos cabe a nós trabalharmos o seu desenvolvimento e com isso crescer a nossa fé, para, com a alma encharcada de fé, podermos orar, viajarmos nas asas da prece, a presença do Criador, ou do nosso Mestre Jesus, que é o seu insigne representante na terra, para que nós possamos desabafar a nossa alma, pedirmos ao Pai que nos ajude, nos ampare aqueles que seguem conosco e às vezes em duras provações, que muito gostaríamos de mitigar, mas nos falta competência, para que nós possamos desenvolver a nossa sensibilidade, o nosso sentimento de religiosidade. Transmita aos amigos esta página belíssima. Unamos as nossas vozes a este infinito, porque tudo ora, tudo contempla a alegria do viver, desde o átomo que se agita na luz, até o astro imenso que flutua no éter. Interrogai a natureza no esplendor dos dias de sol, nas noites calmas estreladas. Escutai as grandes vozes dos oceanos, os murmúrios que se elevam do seio dos desertos e da profundeza dos bosques, os acentos misteriosos que se desprendem da folhagem, repercutem nos desfiladeiros solitários, sobem aos montes, aos vales, flanqueiam as alturas e se espalham pelo universo, em toda parte, concentrando-vos. Ouvireis um cântico admirável que a terra dirige à grande alma. Mais solene ainda é a prece dos mundos, o cântico grave e profundo que faz vibrar a imensidade, cuja significação sublime somente os espíritos elevados podem compreender. E que Jesus nos guarde e nos abençoe nessa noite. Que assim seja.